E aí a paixão por automóvel te fez ficar validando máquinas que não saem do lugar, praticamente. Então, exato. E aí, puta, você começa a aprender, você começa a ver aquilo tudo, porque, não sei, o que me chama muita atenção, a primeira vez que eu entrei na fábrica e olhei aquele negócio todo, que é um monstro, né? E você se pergunta assim, cara, como é que sai um carro pronto aqui no final? Porque chega a peça de tudo quanto é lado, é um negócio louco, e tem um monte de gente no carro fazendo um monte de operação. Você fala, cara, como é que bate a chave no final e liga, né? Então aquela logística toda chama atenção. Então tem uma engenharia muito forte por trás, é uma engenharia de processos, é uma engenharia de manutenção para manter aquilo tudo funcionando, porque a beleza daquele negócio é repetir sempre, né, e tirar o máximo rendimento daquela tua instalação. Essa que é um pouco a beleza desse negócio. É tipo, manutenção é uma escola, né? E toda escola tem uma data para entrar e uma data para sair. Então, ao longo do tempo e num curto prazo de tempo, me encheu o saco. Eu falei, isso aqui não é para mim, é legal. Repetitivo Sou pra engenheiro, caramba, né? mas não é para mim. Porra, tu não tem Natal, tu não tem Ano Novo. A hora que a galera parar de produzir, você tem que entrar para... A gente fazia limpeza criogênica nos equipamentos de solda, para você ter ideia, né? Você entrava com um gás, com nitrogênio, por exemplo, aplicava no dispositivo e toda aquela borra da solda, né, da solda ponta, aquilo, ela contrai e ela acaba desgarrando, sabe, do dispositivo, e aí você pega um aspirador e limpa aquele negócio todo. E essas borras, por exemplo, as peças, para dar geometria, ela tem um apoio que é controlado. Você imagina que entra uma borrinha ali entre a peça e o apoio, pô, tu vai soldar torto e aí você vai entregar um carro torto para o cliente, né? E já naquele tempo a preocupação de folga e faceamento lá em Porto Real era algo que a galera que cuidava disso, da metrologia, puta, enchia o saco, era um controle complicado, porque realmente se olhar para o carro e ver que, sei lá, uma junta da porta, né, tem uma folga que é pequenininha em cima e grande embaixo, aquele taco de bilhar que a gente chama. No porta-malas. Puta, no porta-malas. Ou feio mesmo. um farol, por exemplo. O capu é que é crítico, né? Porque a indústria controla um lado do capu e acha que o outro tá certinho. E muitas vezes você controla um e o outro fica torto. E, puta, aí você tem que arrumar os dois. Não pode... Ok, o processo te pede um e você entende que o outro fica pronto, mas você tem que controlar. Então, já nessa época, esse cuidado todo... E era um trabalho que, pô, primeiro Natal longe, quer dizer, trabalhando longe da família, você fala, pô, legal, mas não vou ficar aqui muito tempo não, cara, eu vou fazer outra coisa. E aí você saiu dessa parte de equipamento, foi para manutenção? Aí saí, né, manutenção, fui trabalhar um pouco com processo, também foi rápido. Processo também é chato. Chato. E aí quando foi 2004, aí já tinha Peugeot 206. Peugeot, né? 206, C3 fabricando, o Xara Picasso, os 3 carros produzindo na fábrica. E aí a gente precisa fazer a adaptação dos nossos motores para Flex, que todo mundo estava vindo com Flex, né? E a gente com carro ainda a gasolina. E putz, você tem que fazer a implantação para Flex, mas a implantação... Eram só os 1.6 ainda, né? Ou já tinha 1.4? Não, tinha o TU3 já, né? tinha. Eu tenho um Peugeot 206 dessa época e já tenho o TU3 mais gasolina, né? Sim. Tipo, meu carro Não é era gasolina, Flex. não é Flex. Ele tem que implantar, enfim, toda a gama, mas beleza, a gente vai fazer um projeto dentro do motor, só botar o tanquinho aí, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Mangueira. Tem mangueira passando para tudo quanto é lado, você não pode passar uma mangueira numa zona quente ou perto de uma chapa, porque com a vibração aquela mangueira pode ficar vibrando ali e cortar com o tempo. E aí a gente implanta um departamento de engenharia em Porto Real, que a gente chamava de síntese e concepção, que basicamente é dentro da engenharia do automóvel, você tem uma equipe que aloca volumes. Então, por exemplo, quero implantar um reservatório dentro do espaço do motor. Então, esse cara ele vai fazer uma espécie de um volume em 3D, vai falar para a engenharia, olha, se você fizer o teu reservatório dentro desse volume, ele não vai dar interferência em nada e a gente vai validar a tua implantação, porque ela não vai, assim, ela vai montar tranquilamente. Então eu tinha a maquete numérica de todos os carros produzidos em Porto Real e aí eu junto com a engenharia desenvolvia, eu olhava dentro da maquete se dava montabilidade, se tinha interferência, se estava respeitando as regras de proximidade e contato com outras peças, então tinha algumas normas para seguir. Então eu comecei fazendo isso em 2004 e a gente fez as implantações dos motores Flex, que é uma coisa simples, mas já dentro de uma maquete numérica, tudo num ambiente 3D.
O meu departamento recebia os primeiros protótipos, fazia a montabilidade física para confirmar o que você fez no 3D, e aí você dava o aceite e aquilo entrava num processo de fabricação e a gente ia, enfim, montando isso nos carros e aos pouquinhos ia aumentando a complexidade dos projetos. Muita gente diz que os franceses gostam muito de reunião e validações e uma atrás da outra, e gostam muito de fazer reunião e perguntar de novo. É mais difícil trabalhar com os franceses diretamente? Eu não sei se eu compartilho 100% dessa questão de fazer muita reunião. O que eu percebo na cultura francesa é que eu acho que eles fazem análises mais profundas do que a gente faz. E eu acho que essa análise um pouco mais profunda, por mais que seja através de uma reunião, às vezes você faz as análises mais profundas, mas fora de uma reunião. Mas eu acho que ela permite também antecipar problemas futuros que você pode ter. Então, você talvez prepara um pouco mais, né, com mais reuniões, mas quando você toma a decisão, eu acho que a gente toma a decisão num momento mais certo, ou com uma decisão mais concreta, tendo antecipado talvez todos os problemas que aquele negócio pode dar. É óbvio que uma hora uma tartaruga escapa ou a outra fica grávida, mas porra, né? Mas de maneira geral é isso, né? A reflexão para os problemas, as análises, elas são mais profundas do que a gente tem na nossa cultura. Isso na faculdade eu já tinha percebido. Tá? Na Argentina os carros são muito benquistos, muito mais que aqui, né? Na Europa também, né? Aliás, também. O que vem de Peugeot na França, na Alemanha e na Espanha e em Portugal é um absurdo, né?